Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico desta quinta-feira. Vamos mais uma vez estar juntos aqui, estudando a palavra do Senhor. Nós queremos convidar você para que esteja conosco. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e hoje o nosso tema de estudo será o Espírito Santo na vida do crente, parte 1, a sua obra inicial. Então a gente hoje vai estudar a obra inicial do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, o que é que acontece com a pessoa quando ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí nós temos a operação, a obra inicial do Espírito Santo na vida da pessoa, e a gente vai estudar aí hoje, né, exatamente essa obra inicial do Espírito Santo na vida do crente. Depois, na próxima quinta-feira, nós vamos ver a parte 2, que é a obra permanente do Espírito na vida do crente. Hoje, vamos observar a sua obra inicial, ok? Então, vamos para o estudo. Então, nesse estudo de hoje, como a gente estava falando, nós vamos aprender como o Espírito Santo operou em nossas vidas bem no início da nossa vida cristã, ou seja, como foi que ele iniciou a sua obra em nossas vidas. Então esse é o tema e é o objetivo do nosso estudo dessa noite. Como o Espírito Santo operou em nossas vidas bem no início da nossa vida cristã. Bem, primeiro ponto que nós vamos ver da ação do Espírito na sua obra inicial nas nossas vidas é que o Espírito Santo convence. Jesus, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus fala que o Espírito convencerá o mundo. Convencerá de quê? Aí nós temos aí, convencerá do pecado, João capítulo 16, no versículo 8, a partir da primeira parte do versículo 8 até o verso 9, ele fala aí que o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado. Quando ele vier, Jesus está se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Então a obra inicial, a primeira parte dessa obra inicial do Espírito Santo é que o Espírito Santo nos convence o mundo primeiro do pecado. Também o Espírito Santo continua a sua obra de convencimento, convencendo da justiça. João 16, verso 8 e o verso 10, a combinação desses dois versículos, nós temos aí Jesus falando ainda sobre o Espírito Santo na sua ação de convencer o mundo. Ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, o Espírito vem convencer o mundo do pecado, vem convencer o mundo da justiça, e essa foi a sua primeira obra em nós. Em terceiro lugar, parte C, ele vem convencer do juízo. Nós temos a combinação dos versículos aí do capítulo 16 de João, verso 8, combinando
com o verso 11. Então a gente tem, falando do convencimento do pecado, verso 8 combinando com o verso 9, convencendo da justiça. Nós temos aí o verso 8 combinando com o verso 10, e do juízo nós temos aí o verso 8 combinando com o verso 11, e diz assim a palavra do Senhor: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a primeira obra inicial do Espírito Santo na nossa vida é uma obra de convencimento. Convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ponto 2. O Espírito Santo regenera. O Espírito Santo regenera. Regeneração, palavra que quer dizer gerar novamente, né? Regeneração. Essa palavra regeneração é sinônimo de novo nascimento. Então, sempre que nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, se refere à regeneração, está se referindo a novo nascimento, né? Gerar novamente. Quando reconhecemos que somos pecadores e nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, nós somos regenerados. Nós nascemos de novo pelo Espírito, ou seja, nós somos gerados novamente pelo Espírito Santo. Nós temos 3 textos bem claros que falam sobre isso: João 3, 5 e 6, Tito 3, o verso 5, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, falando dessa ação regeneradora do Espírito Santo, que é obra inicial do Espírito Santo nas nossas vidas. Primeiro ele convence, depois ele regenera. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses textos para a gente ter uma noção da regeneração do Espírito. João 3, 5 a 6. Jesus respondeu, está aqui um diálogo de Jesus com Nicodemos, né, um grande mestre da lei, fariseu renomado, e Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele diz: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está falando aí desse novo nascimento, que é uma obra operada através do Espírito Santo, né? Quem não nascer da água e do Espírito, ele está dizendo aqui, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então está falando aqui dessa obra regeneradora do Espírito Santo na vida daquele que crê em Jesus. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, também fala: porque vocês foram regenerados, diz aí o apóstolo Pedro, não da semente corruptível. Observe como combina com o texto de Jesus lá em João 3, 5, 6, né? Porque vocês não foram regenerados, porque vocês foram regenerados não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, né? Não é nascido da carne, é nascido do Espírito, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós somos regenerados pelo Espírito, né? Semente incorruptível. Essa é uma regeneração produzida pelo Espírito Santo, não por uma semente corruptível, não pela carne, mas pelo Espírito. E finalmente o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz: ele, Jesus, nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observe aí que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, né? Não por justiça praticada por nós, mediante essa regeneração, esse novo nascimento, que o apóstolo Paulo aqui está falando de lavar regenerador e renovador do
Espírito Santo. Ok, queridos? Terceira ação inicial do Espírito na nossa vida é que o Espírito Santo batiza. O grande evangelista, pastor Billy Graham, ele chegou a dizer o seguinte: só há um batismo com o Espírito Santo durante a vida do crente. E isso ocorre no momento da conversão. Então, Billy Graham está dizendo aqui que esse batismo que ocorre na vida do crente com o Espírito Santo ocorre apenas uma única vez, e isso ocorre no momento da conversão. Existem outros irmãos que têm um entendimento diferente, entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda obra operada posteriormente à obra da salvação e da regeneração. Mas nós entendemos, pela Bíblia, pelas Escrituras, que batismo com o Espírito Santo, ele se dá no momento da nossa conversão, no momento da nossa regeneração, no momento desse lavar regenerador do Espírito Santo. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no que Paulo escreve aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 12, verso 13, Paulo diz: pois em um só Espírito, todos nós, todos os crentes, todos os cristãos, fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, segundo Paulo, todo crente, todo cristão, ele recebe o batismo com o Espírito Santo como uma obra inicial do Espírito Santo na nossa vida, porque ele nos batiza em um só corpo, e é o corpo de Cristo, a sua igreja. E todos aqueles que são de Cristo é dado, ou diz o texto aqui, foi dado beber de um só Espírito. Batismo com o Espírito Santo é o ato de Deus, então, através do qual Deus nos faz membros do corpo de Cristo, a igreja. Então, o batismo do Espírito Santo é esse ato de Deus através do qual Deus nos faz membros do corpo de Cristo, a igreja. É por isso que Paulo diz que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, a igreja. E todos aqueles que foram batizados no corpo de Cristo, introduzidos no corpo de Cristo, na igreja, todos beberam do mesmo Espírito. Quarta ação inicial do Espírito Santo na nossa vida é que ele sela, né? Primeiro, ele nos convence, ele nos regenera, ele nos batiza e o Espírito Santo também sela. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse tópico, né? No momento da conversão, nós fomos selados com o Espírito Santo, conforme a gente pode observar em Efésios, capítulo 1 e o verso 13. O selo do Espírito nós recebemos no momento da nossa conversão, ou seja, é a obra inicial do Espírito Santo, né? Convence, regenera, batiza, sela. Isso são obras iniciais simultâneas que ocorrem, que é produzida pelo Espírito Santo na nossa vida. E agora, em Efésios capítulo 1, verso 13, nós vemos também que o Espírito Santo nos sela, né? Aí, Efésios 1, 13, deixamos até grifado para a gente perceber bem o que o apóstolo está dizendo nesse texto. Ele está dizendo aí: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando é que nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa?
depois que nós ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho, depois que nós cremos em Cristo, então nós recebemos o selo do Espírito Santo. Então, aqui está bem colocado até de uma forma bem simples e didática para a gente aprender. Né? Quando é que Deus nos sela com o seu Espírito Santo? Depois que a gente ouve a palavra, o Evangelho, e quando a gente ouve a palavra e o Evangelho, nós cremos em Jesus, então nós recebemos o selo do Espírito Santo na promessa. Observe que essas ações elas são simultâneas e no mesmo instante, na mesma hora. Então, Efésios 1,13 fala exatamente desse momento do selamento do Espírito Santo na nossa vida, no momento em que nós ouvimos a palavra, o Evangelho da verdade, e que nós cremos em Jesus Cristo. Então ele nos convence, ele nos regenera, ele gera de novo a nossa vida, nascemos de novo, ele nos batiza, ele nos coloca no corpo de Cristo, a sua igreja, e ele nos sela com o seu Santo Espírito, tudo isso no momento em que nós ouvimos a palavra e cremos em Jesus e recebemos aí também o selo da promessa. O selo, queridos, ele foi usado na antiguidade, e até há pouco tempo, né, para marcar animais, selar animais, indicando aí para indicar propriedade, para garantir a genuidade da mercadoria. Assim, o selo do Espírito significa propriedade e segurança. Então, selo, dentre alguns usos que foi feito dele, a gente pode observar que ele foi feito para indicar propriedade. A gente vê isso quando os animais são marcados, né, para dizer que aquele animal pertence a uma determinada pessoa. E também ele foi usado o selo para garantir a genuidade da mercadoria, dizer que aquela mercadoria é uma mercadoria genuína, um selo de aprovação de genuinidade, né? Que aquela mercadoria é verdadeira, né? Não é uma mercadoria falsa, é como se fosse uma espécie de selo do Inmetro, né? Também, a gente pode observar hoje em dia, né, que isso ocorre também nos cartórios, quando nós vamos levar, ou quando entramos em algum concurso, ou temos que levar algum documento e pedem para que esse documento seja autenticado. Então nós vamos lá no cartório e ali é colocado um selo sobre aquele documento, garantindo que aquele documento é genuíno, é verdadeiro. Então, a gente pode dizer que o selo ele indica propriedade e segurança, ou seja, quando o Espírito nos sela, ele está demonstrando que nós somos propriedades de Deus agora e que agora nós estamos seguros de que nós somos genuinamente filhos de Deus, servos de Deus, e de que a nossa salvação está segura e salvaguardada através do Espírito Santo habitando em nós e selando a nossa vida. Amém, queridos? Deu para entender propriedade e segurança. Quinta ação inicial do Espírito Santo: o Espírito Santo habita sempre no crente. Isso aí é uma das distinções da ação do Espírito Santo a partir do Novo Pacto, né, do Novo Testamento, a partir, né, do recebimento do Espírito Santo por parte da igreja e todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo vem e habita no crente. Observe aí que o Espírito Santo ele habita permanentemente na vida do crente, como Jesus prometeu. Então a gente tem aí João 14, 16 a 17 e João 16, verso 7. Uma observação é que no Antigo Testamento o Espírito Santo habitava algumas pessoas em especial para realizar determinadas tarefas e depois ele poderia se ausentar. Essa habitação do Espírito no Antigo Testamento era temporária, não era permanente. Jesus Cristo prometeu à sua igreja, prometeu aos seus discípulos
que enviaria o Espírito Santo e ele habitaria com o seu povo de maneira permanente para sempre. É isso que a gente observa nesses textos. Vamos dar uma olhadinha nele. João 14, 16, 17, diz aí: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Observa aí, esteja com vocês para sempre. É o Espírito, esse Consolador está dizendo, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então aqui Jesus está prometendo uma habitação permanente do Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que recebe a Jesus como Senhor, Salvador de sua vida, como reconhece ele como o Salvador que estava prometido para vir ao mundo, realizando a obra de salvação através do seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Então, o Espírito Santo vem e habita de uma maneira permanente na nossa vida. Ok? Isso é bastante claro no texto. Mas alguém pode perguntar, mas, pastor, o que acontece quando nós pecamos? O Espírito Santo deixa de habitar no crente? Então, a gente olhando para o Antigo Testamento, a gente observa o rei Saul. O rei Saul, ele pecou insistentemente contra Deus, desobedeceu ao Senhor. O profeta Samuel, usado por Deus, trouxe a mensagem para Saul dizendo que ele foi rejeitado por Deus, e que Deus estava rejeitando a ele e iria eleger outro rei no seu lugar. Iria escolher outra pessoa, uma pessoa que tivesse o coração inclinado para Deus, alguém que fosse devoto para com Deus, alguém que fosse, de uma certa forma, fosse mais obediente ao Senhor e mais sensível à voz do Senhor do que Saul, que insistentemente, constantemente estava desobedecendo à voz do Senhor. E aí o profeta Samuel diz que o Senhor se ausentou, o espírito que estava em Saul se ausentou de Saul. A partir do momento que ele foi rejeitado, o espírito que estava em Saul deixa Saul, deixou de habitar a vida de Saul. Aí alguém pode perguntar, será que isso ocorre também com o crente hoje em dia, no tempo da graça, no tempo do novo pacto, do Novo Testamento? Quando nós pecamos, o Espírito Santo deixa de habitar no crente? Isso é uma pergunta que algumas pessoas podem fazer, muitas pessoas ficam até assim meio perturbadas, achando que por um erro que cometeu, um deslize que cometeu na vida cristã, ele deixou de ser agora a habitação do Espírito Santo. Mas a nossa resposta é não. O Espírito veio habitar no crente de forma permanente. Quando nós pecamos, conforme Efésios 4:30, nós entristecemos o Espírito Santo. E o seu poder não é manifestado em nossa vida de uma maneira plena. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos sempre buscar, se encher do Espírito. Ter uma vida em que o poder do Espírito Santo seja manifestado de uma forma plena em nossa vida. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vocês deixem a sua vida ser dominada pelo Espírito. Deixem que a sua vida mostre ao mundo que você é controlado pelo Espírito Santo. Mas ele não se retira de nós, nunca. O Espírito Santo nunca se retira do crente. Ele pode ser entristecido. Ele pode ficar assim como que acuado dentro de nós, de certa forma, a sua manifestação fica restrita, porque nós pecamos,
e ainda não reconhecemos o pecado, porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão a Deus e o Senhor nos purifica através do sangue de Jesus, então o poder do Espírito Santo se manifesta poderosamente na nossa vida de uma maneira plena. Mas quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito, mas ele não se retira de nós. Então, se você está pensando porque você pecou, fez alguma coisa, teve algum deslize, mas já pediu perdão a Deus, já não vive mais nessa prática desse pecado, saiba que o Espírito Santo ele não se retira da sua vida. Ele permanece em você, porque nós vimos naquele texto anterior que Jesus prometeu que o Espírito Santo habitaria permanentemente os seus servos, os seus filhos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto de Efésios 4:30. Diz aí: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, olha aí mais uma vez a questão do selo, para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo habita, permanece permanentemente em cada um de nós. Quando nós pecamos, quando nós somos desobedientes ao Senhor, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, quando nós não fazemos a obra do Senhor, quando nós nos distanciamos do Senhor, o Espírito Santo dentro de nós é entristecido, mas ele nunca se retira da nossa vida. Ele habita permanentemente em cada um de nós. Amém, meu querido? Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho hoje da obra inicial do Espírito Santo, ou seja, aquela obra que ele faz no momento da nossa conversão, no momento que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele regenera, ou seja, ele produz um novo nascimento em nós. Nós nascemos agora do Espírito, de uma semente incorruptível, não da carne, mas do Espírito. O Espírito Santo nos batiza, ou seja, ele nos coloca dentro de um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, e nós, a partir desse momento, nós somos igreja do Senhor, pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro. O Espírito Santo, ele também nos sela, trazendo para nós aí esse sentido de propriedade. Nós somos propriedade de Deus, exclusiva, trazendo esse sentido de segurança, de genuinidade, né? Uma coisa genuína, nós somos verdadeiramente filhos de Deus, servos do Senhor, e o Espírito Santo, ele habita o crente de uma forma permanente. Ele vive dentro de nós, ele vive em você, meu irmão. O Espírito Santo, como diz o cantor, né? Ele se move em você até com gemidos inexprimíveis, mas ele não te deixa, ele não sai da sua vida, porque você é de Jesus, e a promessa de Jesus, que aqueles que são dele, no seu interior fluirão rios de água viva, e isso ele estava falando a respeito do Espírito Santo, que iam receber todos aqueles que crescem no seu nome. Você pode até entristecer o Espírito Santo na sua vida através do seu pecado, das suas deslizes, através dos seus equívocos, mas ele não nos deixa, porque a promessa de Deus é que ele habita permanentemente em cada um de nós. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, fique na paz do Senhor e saiba que o Espírito Santo, ele opera tudo isso naquele momento glorioso em que você se reconheceu como pecador, porque o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo, naquele momento em que você entregou a sua vida a Jesus, e aí foi produzido pelo Espírito na sua vida um novo nascimento, a regeneração. Naquele momento Jesus lhe batizou, ou seja, lhe incorporou a uma comunidade mística, que é o corpo de Cristo, e também o Espírito Santo lhe selou, garantindo aí a genuinidade de que você, a palavra meio esquisita até dizer, né? Genuinidade. Se a gente falar rápido, a gente se enrola com essa palavra, né? Garantindo a genuinidade de que você é verdadeiramente filho, servo de Deus, que você pertence a Deus, que você é propriedade
de Deus. E, finalmente, o Espírito Santo veio habitar na sua vida, no seu coração, de uma maneira permanente, porque você é servo do Senhor, e embora possamos pecar, cometer os nossos deslizes, o Espírito Santo não se ausenta da nossa vida, embora possamos entristecê-lo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:30. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, que Teu Espírito Santo que vive em nós possa estar a cada dia iluminando nosso coração, nossa mente, para nós entendermos a Tua Palavra e, principalmente, colocarmos esta palavra em prática nas nossas vidas. Muito obrigado, nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz, meu irmão, em nome de Jesus.